Uma boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui pela página do Apostolado Cardeal Newman. Hoje teremos a alegria de entrevistar a Thaisa. Então, desde já sejam muito bem-vindos. Hoje com um novo cenário, por assim dizer, um pouco improvisado. Mas sejam muito bem-vindos, que vocês pudessem ir se apresentando, ou melhor, dizendo de onde é que vocês são, né? Tanta gente que nos acompanha. Na última live nós tivemos um irmão lá dos Estados Unidos, o Leonardo Rander. Então um abraço, Leonardo. Tem gente aqui de São Paulo, o Fábio e a Flávia, lá de Pindamonhangaba, de Itaqueruna, Rio de Janeiro, Santa Luzia, na Paraíba. Sejam muito bem-vindos ao apostolado. Ronaldo Gomes, um abraço, meu irmão, de Marisópolis, na Paraíba. Bataguaçu, Mato Grosso. Um abraço, Davi. Cambuci, Rio de Janeiro, o nosso Brasil espalhado, ao mesmo tempo reunido aqui no dia de hoje. Meu amigo Fernando, lá de Belo Horizonte. Aloísio, do Maranhão. Minha mãe, que está aí assistindo, lá de Pernambuco, da minha cidade Bom Jardim. Aparecida de Goiânia, Goiás, Laina. Meu amigo Tiago Mafra, daqui de São Paulo. Esperando só a Thaisa entrar para darmos início ao nosso testemunho no dia de hoje. Nós faremos da mesma forma que da última live que fizemos com o Rafael Mateus, duas partes. Neste primeiro momento, a Thaisa contará o seu testemunho e num segundo momento nós teremos uma rodada de perguntas. Você pode enviar sua pergunta aqui pelo direct, nós passaremos. Um abraço para o pessoal que nos escuta de Urandi, na Bahia. Um abraço, Davi. Em breve nós teremos o testemunho do Davi, se Deus assim nos permitir, lá de Brasília, meu irmão. Eu estou esperando a Thaisa entrar para começarmos a nossa live. Nosso seminarista Luiz Carlos, minha irmã que também se encontra aí, a minha irmã Jaxiana. A Thaisa já está aqui se conectando. Poucos segundos. Boa tarde. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Estou, calma aí. Pensei que tinha ido fazer o cabelo. Não, que cabelo, o quê? Enfim, nós estamos aqui recebendo o
pessoal de várias partes do Brasil, Thaisa, pessoal da Bahia, da Paraíba, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, inclusive. Legal. Uma breve apresentação da Thaisa. O pessoal está dizendo que você está contra a luz, Thaisa. Deixa eu ver se... Pessoal de Alagoas, um abraço para o João Marcos. Agora sim. Ótimo, perfeito. Melhorou? Sim. Uma breve apresentação da nossa irmã, Thaisa. Tem gente de Pernambuco também. Um abraço para o pessoal de Pernambuco. Para quem não sabe, eu sou pernambucano. Enfim, eu acho que já deu para as apresentações. O pessoal está entrando e aos poucos vamos nos sintonizando. Uma breve apresentação da Thaisa. A Thaisa, o sobrenome dela é Maria, Thaisa Maria Fontana. Ela é de Araraquara. Araraquara é uma cidade aqui, em São Paulo. Mora em Araraquara, pertenceu às igrejas, às denominações Universal, Metodista e Batista. E, pelo que parece, a Thaisa faz faculdade de jornalismo. Terminei já. Terminou, então desculpa. Então já é jornalista. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Não, é só isso. Ok. O testemunho da Thaisa está no site do apostolado. Depois vocês podem buscar lá na página. O testemunho dela está escrito com o título Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um abraço só, assim, bem rapidinho, que eu já deveria ter mandado isso aqui um abraço para o meu irmão Adjair, lá em Pernambuco, a minha cidade, juntamente com o Camilo, o pessoal do grupo de oração que me acompanha sempre. E enfim, Thaisa, é com você. Então, eu gostaria de começar aqui com um versículo bíblico que foi chave para minha conversão, que na verdade era algo que os meus avós sempre me diziam: Thaisa, só tem uma igreja, Thaisa, só tem uma fé, só tem um Deus, Deus só deixou uma Bíblia. Desculpa aqui, gente. Só deixou uma Bíblia, uma igreja. Então, eu vou começar com Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só a esperança da vossa vocação, da esperança da vossa vocação, a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Por que eu comecei com esse versículo? Porque, como eu disse, né? Eu cresci ouvindo meus avós falando isso, mas eu achava que era coisa de gente velha, né? Isso até fala no meu testemunho. Eu não dava ouvidos. E eu, inclusive, eu falava para eles: vó, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno, vocês têm que sair do catolicismo. Vocês vão ver quando a gente chegar no céu quem que tá certo. Eu falava isso. Eu falava: vocês vão ver quem que tá certo. Vocês têm que se converter. E ela: não, Thaisa, Deus só deixou uma igreja e é essa. E tá, né? E o tempo passou. E eu segui minha vida. Porém, eu sempre busquei a verdade. Sempre, sempre, sempre. É algo que estava dentro de mim. E aí meus pais, eles saíram, né? Eu fui batizada na igreja católica, só que aos 7 anos eles saíram e foram para a denominação universal. E eu fiquei até os 14 anos, Jefferson, porque eu não concordava com nada do que eu via ali, sabe? Eu era muito nova, mas o pouco que eu sabia, que eu entendia, eu vi que aquilo não era de Deus.
Então eu falei, e aí eu acabei mudando para uma igreja mais histórica, né, que foi a metodista. Porém, essa igreja metodista também, ela tinha se desviado muito do fundador, que era o John Wesley. Então, ela já era uma igreja que pregava a teologia da prosperidade, não tanto quanto a Universal, mas de uma forma mais moderada. E ali era uma fé muito fraca, sabe? E aquela coisa um pouco pentecostal, e juntando com teologia da prosperidade, que resultou no meu desigrejamento, que também é um fenômeno do protestantismo, né? É muito característico do protestantismo você ficar desigrejado, né? E há um motivo para isso. Até os países historicamente protestantes, eles tendem ao ateísmo, ao desigrejamento, e isso está vinculado com a questão da Eucaristia, né? Com a questão da igreja física. Se a igreja física ela não existe, só a comunhão da igreja invisível, então, para quê, né? Eu vou frequentar uma igreja que eu não gosto do pastor, eu não gosto das pessoas, tem um monte de coisa errada. Então eu vou e fico de casa assistindo meus cultos online, escolho a pregação e o pastor que eu mais gosto e tá tudo certo, né? Bem, E aí, e eu fiquei assim 5 anos, porque eu tava cansada daquele protestantismo ralé, sabe? E eu não aguentava, mas falei assim, eu não vou mais. Eu vou só ser igreja online. E a ceia? Aí tu fala, mas e a ceia? Então, mas a ceia é um memorial, né? Se é um memorial, eu penso lá, tá tudo certo. Não preciso nem estar lá, porque é simbólico. Então, não tem sentido realmente você fazer parte de um corpo físico se a igreja física ela não existe, ela é apenas um corpo espiritual. A ceia é simbólica, também é memorial, então até um filme você vê na ceia, assim, dá na mesma, né? Então eu fiquei assim durante 5 anos e também eu acabei caindo no mundo, sabe? Eu me desviei totalmente da fé, porque o desigrejamento ele também acaba te levando, né, te afastando de Deus, e isso acabou acontecendo também. E aí eu fiquei muito doente, né? Várias coisas aconteceram na minha vida nesse tempo que eu fiquei fora, né? Desigrejada. E eu falei assim, não, eu preciso voltar para alguma igreja. Só que eu falei assim, eu não vou mais nessas igrejas de 100 anos. Eu falei assim, eu vou procurar uma igreja que seja histórica, né? Uma igreja protestante histórica e tal. E tem que ser ou presbiteriana ou batista. Por fim, eu acabei ficando na Batista, porque eu já tinha alguns amigos em comum, e eu fiquei ali. E essa Batista é uma igreja batista reformada, né? Então, a linha teológica é calvinista. E logo quando eu entrei, já no mesmo ano, eles comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante. E aquilo para mim, assim, 2017, só para lembrar. eles estavam comemorando, né? E aquilo para mim, assim, foi a gota d'água. Porque eu não via nenhum sentido ter uma ocasião para você comemorar, assim, aquilo. A divisão. Eu falo assim, mas gente, qual que é o fruto da reforma? Eu vi, assim, pelo menos, né? Divisão, várias Desentendimento de doutrina, diversidade de interpretações, é isso que nós devemos comemorar. diversidade de interpretações, diversidade de denominações e não chegar a um acordo em questões básicas da fé, como, por exemplo, o batismo. Só o batismo, né? Fora a Eucaristia, ceia e tal. E eu não vi, eu falava, meu Deus, eu sentia vergonha alheia. Deixa eu fazer um comentário aqui. É o seguinte, muita gente cresceu com aquela mentalidade, ouvindo dos seus professores, dos nossos irmãos separados, de que Lutero foi um grande reformador, que veio trazer a pureza para a igreja, porque a igreja estava prostituída, a igreja que tinha,
vamos dizer assim, se desviado dos caminhos do Senhor, e Lutero é o grande santo, por assim dizer, mas não é bem por aí. Não é Não. bem por aí. Deixa eu te falar, Jefferson. Se você lê as obras de Lutero, você fala, gente, essa pessoa não tinha Deus nenhum. Os palavrões, as coisas que ele falava, tudo bem, todo mundo é pecador, mas assim, ele condenava a igreja de uma coisa que ele não dava nenhum exemplo. Ah, e os padres e os papas são corruptos, são uns depravados, mas a vida dele não era lá essas coisas. Não era uma vida ilibada para ele criticar a postura da igreja, né? Isso que é incoerente. Algumas pessoas podem dizer assim, mas isso aí é conversa de católico, vocês estão inventando essas coisas. Ah, bom, já que você duvida, eu recomendo que você adquira um livro que se chama Como Aconteceu a Reforma. Foi publicado recentemente pelas edições Cristo Rei. O prefácio, inclusive, é do nosso amigo Fábio Salgado. Valeria muito a pena a leitura desta obra. Recomendamos, porque nós adentramos no contexto que aconteceu a reforma, quem era Lutero, os reformadores, o clima, e também tem um curso do Padre Paulo que se chama Lutero e o Mundo Moderno. Vale muito a pena a leitura do livro e assistir o curso do Padre Paulo, Thaisa. Eu fiz esse curso do Por que eu não sou protestante, Lutero e o Mundo Moderno, vários outros dele, né? E ali eu tive a conclusão de que falei, gente, jamais que isso foi algo inspirado por Deus. Jamais. Porque, por exemplo, nesse livro aqui mesmo que eu recomendo para vocês, eu até fiz um resumo dele aqui no meu IGTV, A Politização da Bíblia, As Raízes do Método Histórico Crítico e a Secularização das Escrituras. Gente, esse livro aqui, vocês vão ficar assim, horrorizados. Já na época de Lutero, tinha tantas divisões, tantas interpretações. Um falava que não, que ele era o inspirado pelo Espírito Santo, que ele tinha contato direto com os anjos, Deus aparecia para ele, e Lutero ficava perdido, não sabia o que fazer. Ele mesmo reconhecia que estava assim, incontrolável o negócio que ele começou. E você vê totalmente a interferência política. Você vê assim como que ele foi financiado. Se não fosse os príncipes, jamais a reforma teria esse efeito. Seria mais uma tentativa de tantos outros que passou ao longo da história da igreja e não deu certo. Em resumo, e também a reforma é um movimento muito mais político do que religioso. Sim, e aqui nesse livro ele fala isso. Na verdade, não começa do nada, né? As coisas, elas começam, começou com Marcílio de Pádua, depois com o nominalismo de Guilherme de Ockham, e aí depois foi com John Wycliffe, depois Lutero, Henrique na Inglaterra, Descartes, Thomas Hobbes, Spinoza com o Iluminismo, Richard Simon, John Locke, John Todd, vários outros. E você vê que não tinha nada de espiritual. E uma das coisas que eu me questionava, assim, né? No meio reformado, uma das coisas que eu ficava, assim, desconjurada mesmo, é a desonestidade. Porque, assim, Santo Agostinho serve para falar uma coisa, mas para falar uma outra coisa, aí ele não serve. Por exemplo, Santo Agostinho, ele fala que não existe católico, que não existe cristão que não seja católico. Ele fala que ele não creria na Bíblia se não fosse pela autoridade da Igreja Católica. Então, assim, não, e são várias e várias outras citações que aí é ignorado, né? Mas quando é para corroborar com as minhas doutrinas, com o meu sistema, né, de doutrina, aí vale, aí serve. Uhum. Então, isso para mim, assim, eu como jornalista, isso aí é muito desonesto. E eu ficava assim, estarrecida.
E eu pensava, gente, mas 15 séculos Deus usou essa igreja. Aí depois da reforma, não serve. Deus começou a inspirar só os reformadores e joga na lata do lixo o que esses católicos falam. A gente só pega o que é interessante, o que dá pra gente aproveitar. Mas como que o Espírito Santo inspira várias pessoas ao mesmo tempo? Me responda, Jefferson. Como que isso é de Deus? Isso você já vê que é um fruto que não está a Deus. Deus, a Bíblia fala, um reino dividido não pode subsistir. Deus, ele não está na divisão. A Bíblia fala que ele deseja que sejamos um como o Pai e o Filho é, rebanhos de um só pastor. Aí isso para mim assim estava muito claro, e eu falava assim, gente do céu, o Espírito Santo não está nessa divisão, mas de jeito nenhum. Eu estou dizendo com isso que o Espírito Santo não age no meio protestante? Não, eu não estou dizendo isso. Age sim. Deus, ele derrama... Ai, desculpa. Deus, ele derrama muitas graças, né? Também nos nossos irmãos separados. Mas por graça mesmo, por misericórdia. Mas é a vontade de Deus isso? Esse corpo de Cristo totalmente multifacetado? Claro que não. A Bíblia é muito clara nisso e essas passagens, para eles, não tem importância, né? Não levam a sério. Nisso, Thaís, você disse que começou a ir às fontes, porque já que escutava Santo Agostinho, escutava talvez Santo Ambrósio também, citações deles, você disse que começou a ir à fonte. E então, coisa de... Então, nessa igreja que eu frequentava, eles citavam muito textos patrísticos, até mesmo a Didaquê, algumas frases de santos, né? Não dava assim crédito que fosse católico, mas eu sabia que era, né? E aí eu ia atrás de tudo. Eu peguei para ler a Didaquê. E a Didaquê foi o primeiro livro antes da Bíblia, né? Dos cristãos primitivos. Gente, quando eu li aquilo, já estava tudo lá, batismo infantil, domingo como dia do Senhor, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos. E eu falei assim, meu Deus do céu, a igreja primitiva era católica. E não tinha nem a Bíblia, entendeu? Aí eu cheguei e uma vez eu falei para um dos pastores, eu falei assim, olha, a Bíblia, a igreja veio antes da Bíblia. E eles, não, a Bíblia veio primeiro. Gente, isso daí é uma desonestidade tão grande. Porque, assim, é questão de lógica. É interessante, Como que é interessante os nossos irmãos prestarem atenção nisso, porque quem ouve isso dá a impressão de dizer, então quer dizer que a igreja é maior do que a Bíblia. Não, de forma alguma, nós não estamos dizendo isso. A Bíblia, ela está, antes de estar escrita, ela está no coração da igreja. Antes dos apóstolos estarem lá redigindo as cartas, os evangelhos, ela já era vivida. Então, o que acontece é isso, que a Sagrada Escritura, ela como que promana, ela sai do coração dos apóstolos. É como o Dom Henrique, ele cita o caso de um álbum de família. Só quem vai saber foram os personagens que tiraram aquelas fotos, que são anteriores ao álbum. Exatamente. Você disse tudo, Jefferson. E outra coisa, assim, quando você vai ao médico, você geralmente tem uma receita, né? E é como se os protestantes fizessem assim. Eu acredito na receita, mas no médico que me deu a receita, eu não acredito. Ele é falível, mas a receita, ela é infalível. Qual que é a lógica disso? Se você confia na receita que o médico te dá, você tem que confiar no médico também que te deu a receita. Aí eles falam assim, não, mas tinha o Velho Testamento já na igreja primitiva. Claro que tinha, mas ninguém tinha um exemplar do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele não ensinava nada da doutrina cristã, que era para guardar o domingo e não mais o sábado, que era para batizar crianças e não mais fazer circuncisão, que era para adorar a Santíssima Trindade. Não estava claro essas coisas. E a Eucaristia não era mais para sacrificar. Então, é claro que só com o Velho Testamento não iria existir
a doutrina cristã, porque os judeus, eles rejeitaram Cristo. Entendeu? Então, e como que... E outra, os discípulos, os apóstolos, cada um estava numa região. Eles escreviam as cartas e nem tudo que eles escreviam foram parar na Bíblia. Muita coisa ficou só na tradição oral que foi passada de geração em geração. E isso fica muito claro, né, quando você começa a se aprofundar, né, nos padres apostólicos. Então, E aí, não dá para enxergar em Lutero um inspirador reformado, muito menos aquele que veio resgatar a fé que estava perdida durante 15 séculos. jamais, sabe por quê? Os protestantes, eles preferem acreditar num homem que surgiu lá no século XV do que numa pessoa que teve contato direto com os apóstolos, que são os padres apostólicos, né? Quem que você prefere acreditar? Uma pessoa que teve ali, ó, direto, foi ensinado pelos apóstolos, ou um cara que surgiu lá no século XV, revolucionando, criando novas doutrinas e tal. Tem um artigo nosso no site que eu recomendaria muito a todo católico, mas também a todo irmãozinho nosso separado, que se chama Protestantismo, dois pontos, carta aberta aos protestantes. Vale muito a leitura deste trecho, deste texto. Ele assim é fantástico, porque não tem como você escapar de toda a lógica da coerência de imaginar que uma pessoa que surge no século XVI, ela é o grande herói que vai reformar todas as coisas, que vai trazer a igreja primitiva, que vai entender toda a escritura só agora, né? Então valeria muito a pena você que nos assiste, depois busca lá no site Protestantismo, carta aberta aos protestantes. Thaisa? Sim. É interessante. Então, Pode falar. eu vou citar aqui, gente, uma coisa, eu não sei se todos os protestantes sabem disso, né? Mas Lutero, ele recomendava que uma mulher casada com um homem impotente deveria ter a liberdade de divorciar-se ou, com o consentimento do marido, deveria realizar o coito com outro homem ou o irmão do marido, mantendo esse casamento em segredo e atribuindo os filhos ao pai putativo. E ele tinha base bíblica, falava que no Velho Testamento existia poligamia. Mas isso só era permitido para os príncipes, entendeu? Para o pessoal ali do... O povo, não. Só eram os príncipes que queriam, né? Principalmente Henrique, né? Ele deu esse conselho para Henrique que ele tomasse uma outra esposa de acordo com o exemplo dos patriarcas, que Thaisa, tinham, que tinham muitas esposas mesmo antes da lei. Mas não é certo que ele exclua a Catarina, a primeira esposa de Henrique, e da família real. Então, ele deu uma carta de permissão para Henrique possuir uma outra esposa. Então, gente, isso daqui não é nada. Se vocês fossem aprofundar, vocês vão ficar escandalizados. E muita gente fala assim, ah, não, a gente sabe que Lutero e os reformadores não eram lá essas coisas, né? Não eram pessoas santas. O importante é o legado deles, né? Muita gente fala isso, né? Que não importa a conduta deles. Gente, se eles criticavam os padres e os papas pela devassidão, então eles deveriam ser, né, um exemplo, né? E outra, será que o legado deles é verdadeiro? Será que o legado deles é de acordo com a igreja primitiva? Você vai ver que não. Thaisa, e nessa descoberta toda da figura de Lutero, depois que você assistiu o curso Por que Não Sou Protestante, o curso Lutero e o Mundo Moderno, pensava na possibilidade de se tornar católica? Sim. Então, foi assim, Jefferson, a princípio, era uma decepção. Nossa, era uma dor. Porque cada vez que eu me aprofundava, eu via que eu estava do lado errado da história. E eu falava assim, meu Deus, não é possível, eu não vou aguentar esse baque. E tipo assim, mais uma vez eu fui enganada, sabe? E cada vez que eu me aprofundava, eu ia vendo.
Mas muita coisa eu fazia vista grossa. E o Espírito Santo me incomodava. Vai, pesquisa. Mas como eu sempre quis a verdade, gente, a verdade acima de tudo. Não importa se você vai perder status, se você vai perder amigos, você vai prestar contas com Deus. A partir do momento que você toma consciência, você não é mais cúmplice, você não é mais vítima, você é cúmplice. Você vai ser indesculpável perante Deus. Então, eu prefiro a pior verdade do que a melhor mentira. Eu sempre fui dessas. E nessa Então, da Bíblia, da tradição, da história dos santos, chegou algum momento que você disse assim: meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão totalmente diferente na minha vida? sim, foi desse jeito. Porque eu lia a vida dos santos e eu falava assim, gente, como que Deus usou essa igreja só durante 15 séculos? Olha a vida dessas pessoas. Não tem isso no protestantismo. Você vê, assim, vidas piedosas, tal, mas como os santos, vida sobrenatural, radicalidade mesmo, você não vê. E eu falo assim, como que Deus só usou eles, aí depois ele deixou de usar essa igreja, ela se desviou para usar várias pessoas que divergem entre si, não entrava na minha cabeça. Então, os 3 pilares da minha conversão, unidade, autoridade e eucaristia. A unidade, eu vi assim, o Espírito Santo não está, em hipótese alguma, inspirando todas essas pessoas ao mesmo tempo. Deus não está. Isso já era claro para mim. Pelos frutos você conhece a árvore. E os frutos do protestantismo é divisão. Entendeu? Então, Deus não está nisso. A autoridade. Eu entendi a autoridade da igreja. Né? Ela teve autoridade, porque primeiro ela que nos deu a Bíblia e falou, toma, essa é a palavra de Deus. Essa é a regra de fé. Lembrando que nós temos hoje a Bíblia bonitinha, né? Encapada, com todos os livros. Não, com zíper e tudo, né? Tudo. Mas. Bem, até aqui, debaixo do braço. E sabe o que eles esquecem? Que foi durante mais de 1.500 anos a igreja carregando a Bíblia, só na mão ali, fazendo cópias e mais cópias, anos e anos para deixar uma Bíblia pronta. E selecionar os livros, 3 séculos, mais de 3 séculos de debate para definir quais livros iriam entrar na Bíblia, quais eram inspirados ou não, né? E isso ninguém lembra, né? Isso parece que cai assim, ó. Uma coisa que eu recomendo para vocês, essa Bíblia de Jerusalém. Gente, ela tem uma introdução em cada parte do livro e ela explica que como que foi para a igreja colocar esses livros, os debates que tiveram, e você vai entendendo mais ou menos como que foi, entendeu? E os protestantes, eles parecem, não sei, tem a impressão, Jefferson, quando caiu na minha ficha, que foi a igreja que me deu a Bíblia, foi assim, outro baque. Porque como protestante eu nunca tinha questionado isso. Eu nunca pensei nisso, sei lá, protestante me parece que acha que a Bíblia só, sei lá, na livraria, assim, já está pronta, caiu do céu. É essa a impressão que tem. Que ela ficou assim, prontinha. Tem uma coisa no seu testemunho, Thaisa, que eu acho muito interessante. Você diz assim, era óbvio que para sobreviver a mais de 2.000 anos, por traidores infiltrados dentro da igreja, diante de tantas calúnias, difamações e mentiras por todos os lados, enfrentando inimigos por dentro e por fora, essa só poderia ser a igreja, que literalmente cumpre Mateus 16:18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, exatamente. Isso daí ficou muito claro para mim, né? As pessoas falam assim, ai, nossa, mas a Igreja Católica teve tantos papas ruins, pessoas ruins. Realmente teve, gente. Mas esses são os traidores infiltrados na igreja, o joio no meio do trigo. E isso vai ter até o final dos tempos. O próprio Judas vendeu Jesus e ele foi chamado por Cristo. Quem dirá nós, o resto? É interessante. Então, quem é a igreja? Quem que é a verdadeira igreja?
Você tem que se espelhar na vida daqueles que mais dela se aproximam, os santos. Se você conseguir ser 1% do que eles são, aí você pode criticar. Então, o que é a reforma? Reforma é você se reformar, é você se reformar. Não é o outro, não é o Papa, não é fulano, não é um bispo. Não, seja santo você, como foi São Francisco de Sales, que foram os contemporâneos de Lutero, Santa Teresa d'Ávila, São João da... essas pessoas, São João da Cruz, né? Eles sim são os verdadeiros reformadores da igreja. Por quê? Eles foram lá protestar contra uma autoridade que é estabelecida por Deus. Eles foram blasfemar? Jamais. Eles começaram por eles mesmos. Então eu falava assim, gente, essa igreja é de Deus, porque você vê isso pelos frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. E você vê na vida dos santos, você não vai achar isso no protestantismo. Primeiro porque eles nem acreditam na santidade como a igreja acredita, né? E já é uma outra questão, né? Que esse livro aqui vai falar um pouco do nominalismo. Isso explica por que a santidade deles não produz santos como a Igreja Católica. Produz pessoas piedosas, né? Mas santos que têm uma vida sobrenatural da graça não produz. E esse livro aqui ele explica. Interessante E aí, coisa que a gente gosta sempre de recordar. Não resuma a história da igreja aos traidores. Se você quer olhar para a verdadeira história da igreja, olhe para a vida dos santos. Você quer resumir a história da igreja a Judas e São Pedro? E São Pedro, o Cristo, claro, mas se arrependeu. E os outros apóstolos que deixaram Cristo, foram embora, fugiram, mas depois voltaram, derramaram seu sangue. É pela vida destes que você precisa olhar e estudar a fé da igreja. Independente se o Papa era santo, se era pecador, independente se tinha corrupção, se não tinha, esta é a verdadeira história da igreja. sim, e o Padre Paulo ele fala isso, né? Ele fala assim, você quer estudar a história da arquitetura? Você vai começar pelos prédios que caíram? Não, né? Você vai começar estudando os prédios mais bonitos, que deram certo. Então, você, estudando, gente, a vida dos santos, você vai falar, aqui existe vida sobrenatural. Essa é a igreja, aqui é a marca da igreja de Cristo. E uma outra coisa que foi, assim, o fator determinante para eu deixar o protestantismo, que foi a Eucaristia. Porque antes eu lia muitos livros da Igreja Católica e eu achava que eu podia continuar no meu protestantismo e ser simpatizante com a Igreja Católica, né? Ver Padre Paulo Ricardo, comprar um livro aqui, outro ali e tal. Eu falo assim, dá para ser, né, cristã ecumênica, né, mais ou menos assim. Mas quando eu entendi a Eucaristia, Jefferson, eu falei assim, gente, jamais, não dá. Porque ali é a verdade em substância, corpo, sangue, alma e divindade. Ali é a verdade em matéria, a verdade que vai habitar em você. E ali eu entendi, eu falei assim, eu não vou mais ficar aqui. Tanto que na última ceia lá da igreja que eu participei, eu não conseguia nem comer aquele pão e o vinho. Por quê? É simbólico, eu não queria mais fingir, eu não queria mais fazer teatro, entendeu? E Thaís, aqui, você, pelo que parece, desenvolvia algumas atividades dentro da sua igreja. E como é que sim. foi esse período de dizer assim, meu Deus, eu preciso me tornar católica? O que é que pairava, o que é que tinha no seu coração de dizer assim, vai acontecer muita coisa na minha vida, eu vou ter que renunciar a muita coisa, vai acontecer perdas na minha vida. O que é que tinha na sua imaginação, no seu coração, ao querer fazer, ao querer sair desse mero simbolismo de uma da De sua... uma fé. Então, eu participava de Ministério de Comunicação, de jovens, de recepção e tal. E eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou sair daqui? Mas eu não posso mais negar a verdade, porque eu busquei a minha vida inteira a verdade.
E eu estava disposta a abandonar tudo. E faria tudo de novo. Porque o que eu ganhei abraçando a verdade não se compara com o que eu perdi. O que você ganha entrando na igreja, assim, a sua vida espiritual, só o fato de você poder comungar Cristo na Eucaristia, gente, isso é assim, perto do que você perde, não é nada. Então, eu falei assim, olha, eu vou tomar essa decisão, porque o meu catolicismo já estava muito latente. Eu falava muito, eu saí em defesa da igreja, assim, automaticamente. E eu falei assim, gente, tá na cara que a minha alma já é católica, eu só não estou lá fisicamente. Eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas eu não sabia quando. E aí foi quando, assim, um dos pastores viu, né, esse meu lado, assim, bem católico e chegou em mim e perguntou o Bem que estava acontecendo. católico. O que que está acontecendo com você, né? E eu joguei a real. Eu falei assim, olha, eu já estou já há muito tempo estudando e não é de hoje. Eu já vou tomar essa decisão, eu já estava postergando, eu não sabia quando, mas eu vou virar católica. E aí ele queria impedir, queria que eu conversasse com o pastor titular para mudar minha opinião, mas eu estava tão convicta que nada ia mudar a minha opinião, entendeu? Assim, nada do que eles dissessem, porque assim, a luz da verdade que tinha iluminado a minha inteligência convidou a minha vontade e eu falei, vocês É, podem falar o que vocês quiserem, sabe? Não, a verdade estava ali crua e nua na minha frente. Não dava mais para adiar e nem para negar isso, né? Isa, agora eu te pergunto, só retrocedendo um pouquinho na tua caminhada, quais eram as ideias que você tinha da igreja, ou até mesmo dos católicos, antes de se tornar católica? As clichês, né? Primeiro, eu cheguei a condenar meu avô e minha avó quase pro inferno. Porque eu falei que se eles não se convertessem, eles iam pro inferno. Eu falava isso. Que eles adoravam imagem, que eles adoravam Maria, que Maria era uma mulher qualquer. Eu falava, olha o absurdo, né, gente? Assim, eu achava tudo muito assim, sincretismo. Eu falava, meu Deus do céu, essas velas, santo, eles adoram santo, eles colocam Maria no lugar de Deus, tudo isso. Gente, isso daí é espantalho. Você tá batendo no. Se você acha que católico adora Maria, que adora santo ou gesso, você tá batendo no espantalho. Você não conhece a Igreja Católica. Não é isso a Igreja Católica. A Igreja Católica produziu os maiores pensadores, entendeu? A Igreja Católica, ela fundou universidades, hospitais, escolas, asilos, orfanatos. Então, como que uma igreja pagã, sincretista ou é, atrasada, parada no tempo, pode produzir, construir toda uma civilização? Então, isso daí, gente, é espantalho. Quando primeiro eu descobri que a Bíblia só tinha por causa da igreja, a minha bola já baixou, entendeu? Então, assim, comecei assim a nutrir um respeito, né? Pelo menos um respeito eu comecei a ter, né? Aí depois, Jefferson, é Chesterton que fala, né? Quando você para de atacar a igreja, você começa a Admirá-la. respeitar, Respeitar. admirar. Uhum. A dar ouvido para ela, né? E aí eu comecei a respeitar, né? Aí depois eu comecei a falar, então vamos ver o que que essa igreja fala, né? E eu fui direto na fonte, eu fui ouvir o outro lado, a versão da igreja, não a versão protestante. A versão protestante é calúnia, difamação e mentira. A versão da igreja, não. E aí eu fui, como jornalista, eu falei assim, eu tenho que estudar essa outra parte da história, né? Eu não tinha feito isso. E aí eu comecei a ouvir. Gente, muitas escamas foram caindo dos meus olhos. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre a comunhão dos santos. Eu falei assim, gente, mas isso daí que é a comunhão dos santos? Aí ele explicou, então responde você, protestante, por que só Deus é o intercessor, o mediador, e você pede oração pro seu pastor, pro seu irmão? E eu falei, nossa, mas não é que é verdade? Eu não tinha resposta.
E aí foi indo um vídeo atrás do outro, e aí eu fui entendendo a verdade da doutrina católica, né? Que não era nada daquilo que eu achava, que eu pensava. E aí, depois de ouvir a igreja, eu passei a admirar Jefferson. Era uma admiração que era natural. Eu via a vida dos santos, eu via a história da igreja e eu falava, meu Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar com eles, eu quero estar com a minha família, a igreja triunfante, a igreja militante. Eu quero me unir ao corpo físico de Cristo, porque existe físico e, e invisível, né? E aí eu falei assim, quando eu entendi a Eucaristia, que eu falei, a verdade que eu tanto procurei está lá, em matéria, fisicamente, a cada Eucaristia. A presença de Cristo não foi só lá 2000 anos, não. Ela continua presente na história ao longo da igreja. Você não precisa encontrar só Cristo a partir de uma leitura subjetiva, a partir dos evangelistas. Você encontra Cristo aqui, sim, mas você pode encontrar Ele no sacramento. Você pode se alimentar do seu corpo, do seu sangue. Gente, não tem nada que pague isso, assim. Deus não poderia ter deixado algo mais precioso do que dar a si mesmo, do que dar a sua carne. Ele não deixou Bíblia, gente. Ele deixou a si mesmo. Então, muitas pessoas falam assim, Deus deixou a Bíblia. Não, Jesus não escreveu nenhuma Bíblia. E nem todos os apóstolos escreveram. Não estamos dizendo com isso que a Bíblia não é importante, ela é sagrada para nós. Tanto É um dogma, que a Bíblia ela é infalível. Ela deve ser tida por nós como palavra de Deus. Isso daí não é coisa de protestante, não, é um dogma. Todo católico tem que crer nisso. Tanto é que a primeira parte da missa, ela é toda dedicada à Sagrada Escritura. Então, no domingo, por exemplo, nós temos a primeira leitura, nós temos o Salmo, nós temos a segunda leitura e depois nós temos o Evangelho. A primeira leitura, normalmente, do Antigo Testamento, apesar de nós estarmos no tempo pascal, nós estamos escutando as leituras dos Atos dos Apóstolos, mas normalmente é do Antigo Testamento. Em seguida, nós temos um Salmo, que é uma resposta à primeira leitura. Em seguida, nós temos o Novo Testamento, uma leitura do Novo Testamento. E depois nós temos o Evangelho. Então, como assim que os católicos eles não leem a Bíblia? Eles podem não ler lá na casa deles, que é uma coisa terrível. Mas dentro da missa, nós escutamos, nós lemos, nós acompanhamos as leituras ali que estão sendo proclamadas. E sim, a gente lê 4 passagens bíblicas. Isso não tem no protestantismo. A gente lê 4 passagens. E eu falava, gente, mas eu achava que católico não lia a Bíblia quando eu fui à missa. Eu falei, gente, mas 4 passagens? E, assim, eu fiquei assim, muito surpresa. E outra, a fé vem pelo ouvido e não pela leitura. Por isso que a igreja se manteve sem uma Bíblia física para cada fiel. Porque era só no ouvir. E é isso que a Bíblia diz. Entendeu? E hoje, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. A fé, como diz São Paulo, e a Thaisa bem repetiu, a fé vem pelos ouvidos. Sim, não pelos olhos, né, Jefferson? Sim. Então, e aí quando eu vi assim, nossa, realmente a igreja, ela ama a Bíblia, lê a Bíblia. Pode não ler assim, os católicos não lê em casa. Só que se você frequentar a missa diariamente, em 3 anos, né, você vai ler a Bíblia inteira, completa. E sem contar, né, gente, que a Bíblia protestante ela é desfalcada, né? Eles retiraram 7 livros, infelizmente. Não sei como que uma pessoa tem a capacidade a presunção de achar que pode tirar livros da Bíblia, né? É interessante notar que poucas pessoas sabem disso, mas Lutero, ele tinha um certo pé atrás com o livro do Apocalipse e a carta de São Tiago. Ele chamava ela de Epístola de Palha. E Apocalipse, aqui nesse livro fala, para ele,
devia ser descartada, que não servia para nada também. Então, recapitulando um pouco, Thaisa. Dois mitos. Eles acham que a Igreja Católica inseriu 7 livros na Bíblia. Não. Os protestantes e reformadores que retiraram esses 7 livros. O outro mito é que... Esqueci agora. Esqueci. Ok. São 2 mitos. Não, eu esqueci. Que a igreja proibiu os católicos de ler a Bíblia? Outra mentira, gente. Pelo amor de Deus. Como que a igreja ia proibir, sendo que não tinha imprensa? Foi o Gutenberg, um católico, que deu esse privilégio aos cristãos. E mesmo assim, era muito caro. Era muito caro, ninguém podia ter uma Bíblia assim. Então, recapitulando um pouco da história da Thaisa, né? Passou por 3 denominações, universal, presbiteriana, batista, estudando os pais da igreja, viu as consequências da sua conversão, quis abraçar a verdade, abraçou a verdade por conta de um tripé, a unidade, a autoridade e a Eucaristia. E no final do testemunho da Thaisa, ela diz assim: entender isso foi um divisor de águas, somado ao fato de que Deus não poderia, em hipótese alguma, estar no meio de tantas contradições e divisões, nas quais vivi durante anos como protestante. Para muitos pode ser chocante, pois o comum são católicos que se tornam protestantes. Mas o bom católico e profundo conhecedor de sua fé jamais abandona a igreja, jamais. Apenas católico ignorante é que vira protestante. O que você tem a dizer para alguns católicos que talvez nos assistam, que não vão à missa, que não rezam, que não comungam, que não se confessam, que não leem a Bíblia, que não leem o catecismo, não sabem de nada de fé, vão na igreja uma vez ou outra na vida? O que você teria a dizer para esses católicos? Primeiro, que vocês afastam muitas pessoas de chegarem na igreja com um mau testemunho. Então, pensa sobre isso. Porque se eu tivesse tido um exemplo, sei lá, na minha escola, na rua, vizinho, de bons católicos, eu teria talvez me convertido bem antes. Quando eu conheci católicos na internet, Padre Paulo Ricardo, Deitiba, Beatriz Beck e várias famílias numerosas, eu falei assim, gente, isso que é ser católico? Meu Deus, eu fiquei assim admirada, eu falei assim, uma vida assim, ilibada, piedosa, assim, a radicalidade mesmo da fé. Eu falei assim, por que eu nunca conheci uma pessoa dessa? Então, os maus católicos, se vocês continuarem dando mau testemunho, infelizmente vai afastar muitas pessoas da Igreja de Cristo. E vocês vão. A probabilidade de vocês abraçar qualquer denominação cristã, assim, é 90%. Por quê? Se você não conhece a sua fé, você vai achar que a grama do outro é mais verde. E lá, nossa, lá é diferente. Eles são acolhedores, né? Eles falam isso, né? E lá eles têm aqueles louvores emocionantes. Eles são uma comunidade, uma família e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Se você sair da igreja, você vai ser um mendigo, você vai ser, assim, um pobre coitado. Porque a riqueza da igreja em espiritualidade, em santidade, em caridade, em teologia, você não vai achar em nenhum outro lugar. O que você tem lá fora são migalhas. Então, se você não procurar entender a sua fé, viver uma fé de verdade, conhecendo a doutrina, lendo o catecismo, gente, pelo amor de Deus. Leia, nem que for em 5 anos, uma página por dia, mas leia. Que você vai ver que a nossa fé ela é embasada nas escrituras, totalmente. Tudo que a igreja crê está nas escrituras. Tudo. Eles acham que a igreja inventa coisa fora da Bíblia. É outro mito. Uma coisa que, assim, eu fiquei surpresa é saber isso, que tudo que a igreja crê tem base bíblica. Então, catecismo, leia a Bíblia. Gente, a Bíblia de vocês é maravilhosa.
Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. De nós, muito mais será cobrado. Isso que a gente tem que ter em mente. Porque o que a gente tem de graça na igreja, a gente tem a plenitude da revelação, a plenitude da graça, que é a igreja, e a gente ainda não é nem um santo de... Ainda está nas primeiras moradas da santidade. É uma vergonha, né? Como você bem falou, nós não podemos dar desculpas. Esse pessoal que diz assim, mas eu não sei por onde começar. Bom, começa indo à missa, começa se confessando, começa adquirindo o catecismo, começa acompanhando a Canção Nova, o site do Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino. Ninguém nasceu sabendo de tudo. Isso é verdade. O catecismo fala uma coisa com relação aos nossos irmãos separados. A igreja tem o maior interesse e desejo de que haja essa união, de recuperar todos os irmãos separados, embora os protestantes não. Mas a igreja ela tem esse interesse. Ela quer unir todos os cristãos. E ela fala aqui no catecismo que apenas a ignorância invencível vai poder se safar, se desculpar. Uhum. E hoje em dia, eu te pergunto, com o acesso que todos nós temos à internet, eu falo isso tanto para os católicos e para os protestantes, que não conhecem a fé e a verdade. Quem que vai poder se desculpar? Então, assim, você tem que estudar as raízes da sua fé, a origem. Você tem que comparar com a igreja primitiva. Você pode até não acreditar no que o catecismo está falando. Embora aqui tenha muitas citações dos padres apostólicos. Então, vai lá nos 3 primeiros séculos, que você vai ver que a igreja já era católica, suas práticas já eram católicas. Então, gente, busquem a verdade. Por mais que doa, por mais que você perca amigos, por mais que seja dolorosa, vocês não têm nada a perder, porque nós vamos prestar contas a Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. A Thaisa, só para nós terminarmos essa primeira parte, encerra o seu testemunho dizendo assim: passei muito tempo longe de casa, da minha família completa. Hoje eu tenho um verdadeiro lar, com um pai, uma mãe, Jesus, o primeiro entre muitos irmãos vivos. Tenho um alimento, a Eucaristia, tenho a igreja triunfante intercedendo por nós junto do Filho, tenho a igreja militante. Agora tudo faz sentido, a lacuna não existe mais, tudo se completa. Agora eu entendo e vivo a fé cristã em sua plenitude. Por fim, eu só posso dizer que Deus, em sua misericórdia, infinita misericórdia, trouxe-me novamente à igreja. E isso não foi tudo. Ainda preparou-me uma festa e um banquete, colocou-me um anel no dedo e disse, abre aspas, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Fecha aspas. Lucas 15, 24. A igreja Sim. É a nossa casa, é a nossa família, é o nosso lar, Thaisa. Com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. Chesterton fala isso, né? Tem até um livro aqui que ele tem uma citação que ele fala isso, depois eu posso pegar aqui. Mas quem está fora da igreja, Jefferson, é aquele filho pródigo. Todo mundo que está fora da igreja católica é aquele filho pródigo, que vai em busca aí de migalhas que os outros lugares não são capazes de dar. Você vai ficar faminto. Só na casa do seu pai, que é a igreja, que a gente vai ter a comunhão completa, a fé completa. A fé que vem dos apóstolos, gente. A fé recebida diretamente de Cristo, passada aos apóstolos e permanece intacta até hoje, de geração em geração. Então, nós vamos terminando esta primeira parte e vamos abrir um tempo para perguntas, mais ou menos 10, 15 minutos, e dentro de pouco, em breve, nós voltamos para a Thaisa responder as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Até daqui a pouco, Thaisa. Ok, estamos de volta agora para a parte das perguntas. Vamos esperar o pessoal voltar novamente. Você que não enviou a sua pergunta, depois pode procurar lá a Thaisa no privado e lá
no Instagram pessoal dela. Se possível, acompanhe o nosso site. Nós temos o nosso canal lá no YouTube também. Nós mudamos o nome, não mais é De Volta ao Lar, mas nós estamos lá com o nome do canal Apostolado Cardeal Newman. Vamos esperar a Thaisa chegar. Sim, todas as nossas lives, elas serão salvas no YouTube. Na segunda ou na terça-feira, ela já está lá. Um agradecimento em especial ao Simon, que tem desempenhado esse trabalho de edição do canal, nos ajudado no site. Também um abraço para o Matheus Silva, que nos ajuda também no site. Vamos esperar a Thaisa, vamos ver as perguntas que ela terá que responder. Depois também você pode mandar o nosso site para os seus amigos, dar uma acessada lá depois, para que você possa conhecer também o nosso trabalho, devoltaaular.org. Divulgue o nosso apostolado, nós agradecemos e muito. Gente do céu, cadê a Thaisa? Nós temos 4 perguntas para a Thaisa. Se você não conseguiu enviar, fazer o quê? Depois você pode também encontrar o testemunho da Thaisa no site do apostolado. Pronto, quase lá. 2 segundos para a Thaisa entrar. Pronto, voltamos. Voltamos. Thaisa, nós temos 4 perguntas para você. Pode Vamos mandar. Lá. O que tiver ao meu alcance, eu vou tentar responder. Primeira, como ficou sua relação com os seus avós e amigos depois da sua conversão? Amigos, assim, deram uma distanciada. Os amigos deram uma distanciada. E, assim, é normal, né, gente? Isso daí é normal, é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Não é mais a mesma coisa, só que você ganha uma outra família. Isso que eu pensava. Você ganha uma igreja que ela, além de ser maior, né? Ela está em todo mundo. Então, qualquer lugar que você vai se sentir em casa. Qualquer lugar que você vai do mundo, você vai se sentir em casa. E você tem a família que você ganha espiritual. A igreja é triunfante, gente. Você quer mais do que isso? Quem que você prefere? E assim, com relação aos meus avós, né, infelizmente, eles chegaram a falecer. A minha avó chegou a falecer nesse meu processo de conversão. E ela não pôde ver que eu me converti. Mas quando eu estava iniciando esse processo, eu ainda tinha muita resistência. E eu falava assim, eu não acredito que eu vou ter que dar o braço a torcer para minha avó. Eu falava que ela estava certa. Eu chegava a pensar assim, se um dia eu tiver que me converter, eu vou só me converter quando ela morrer. Eu não vou dar esse braço a torcer. Olha.
porque era um orgulho tão grande que eu falava assim, gente, vou ter que assumir que eu estava errada, que ela tinha razão. Infelizmente, eu gostaria muito que eles estivessem aqui para eu poder saber quais eram os santos deles de devoção, para eles me ensinarem a rezar o terço que eu gostaria, né? Como que eles viviam a fé deles, né? Eu queria saber muitas coisas hoje, eu queria perguntar muitas coisas, né? Mas eu creio que a intercessão dela foi muito importante, porque ela sempre rezou para a gente voltar para a igreja. E eu também creio que a Virgem Maria também sempre esteve intercedendo por mim. Porque no meu nascimento, a minha mãe já me consagrou. Se eu tivesse nascido com saúde, ela iria me consagrar. Então, desde ali, já tinha, sabe, a intercessão da família e da Virgem Maria. Uma coisa que eu me esqueci de acrescentar no testemunho da Thais é o seguinte: todo esse percurso de conhecimento, mais ou menos, nós podemos dizer que começou no ano de 2017, com É, todo o questionamento sobre a reforma. Mas sim. a Thaisa só veio a se converter mesmo em 2019. Sim, só em 2019. Então, é um processo, gente. Ou seja, foram É, 2 anos de luta interior, vou ou não vou, de não, descobertas. os 3 anos que eu fiquei na Batista foi assim. Várias coisas já não desciam para mim, sabe? Já não acreditava mais. Que a igreja ela só serviu para 15 séculos e depois Deus usa só os reformadores e tal. Várias coisas já não se encaixavam, né? Então, começou já faz tempo. E aí se culminou em 2019, quando eu falei, não dá mais para eu ficar postergando isso. A segunda pergunta: qual a maior dificuldade que teve para se tornar católica? A maior dificuldade é lidar com a família. Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo, mas no início meu pai ele ficou assim muito decepcionado porque eles eram católicos, né? E, e ele falou assim que ia ser uma vergonha para ele. Eu falei assim, olha, pai, eu tenho plena convicção e se o pai não aceitar e não respeitar, eu tô decidida a sair de casa para viver a minha fé, porque eu vivi até hoje procurando a verdade. E quando eu encontrei, eu não vou abandonar isso. Mas graças a Deus agora nosso relacionamento está melhor. A minha mãe também agora está indo comigo à igreja. Ela voltou também, graças a Deus. E eu continuo intercedendo para o resto da minha família e para todos os nossos irmãos separados, né? Todos os dias eu oro. Padre Paulo Ricardo que fala isso, né? Eu oro todos os dias, eu rezo todos os dias para eles. E esse apostolado está aqui para isso também, gente, para auxiliar e para rezar para que todos sejam um, como é a vontade de Deus. Tenham em mente isso. A vontade de Deus é que sejamos rebanhos de um só pastor. Então, se isso não está acontecendo, algo está de errado. A terceira pergunta: qual a explicação mais esquisita que você conhece para os textos que tratam da Eucaristia? Por exemplo, São João, o apóstolo, diz o seguinte: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Como ler esses textos e dizer que é simplesmente simbólico? Ou quais são as interpretações que você conhece para o texto do capítulo 6 de João, por exemplo? Então, eles forçam muito a barra, né? Eu não entendo direito o grego, mas eu já ouvi dizer que, na verdade, quando Cristo estava dizendo isso é o meu corpo, no original significava isso sou eu. Ele falava isso. Isso aqui sou eu. E assim, é, alguns reformados, eles acreditam pelo menos na consubstanciação, que é o luteranismo. Então, não se distancia tanto da visão da igreja. Só que até entre eles depois, eles se divergiam entre si. Uns falavam que era simbólico, que era um memorial. Gente, você lê aquilo, é impossível você falar que Cristo estava se referindo a algo simbólico. Por quê?
Esse é o testemunho da igreja primitiva. São Justino, Santo Inácio e vários outros atestam que ali é a carne, a gente comunga a carne e o corpo de Cristo. Eles falam assim categoricamente. E aqueles que desprezam, estão desprezando o próprio Cristo. A Eucaristia, ela nos preserva para a vida eterna, é a semente da incorruptibilidade. E você já vê essa semente nos corpos incorruptos dos santos. E isso não tem no protestantismo. E assim, as interpretações, eles fogem, né, da questão. Porque eles falam, olha o que eles falam, que nós somos canibais. Gente, a gente não é canibal. Porque a carne de Cristo não se corrompe. Entendeu? É incorruptível. A gente seria se a gente comesse carne igual a gente come de animais. Mas a carne de Cristo, não. Ela é incorrupta. Ela permanece no céu e em cada sacrário, em cada Eucaristia. E a gente vê milagres eucarísticos que comprovam a fé da igreja. Não teria Então, nem como nós sermos canibais se é o próprio Cristo que diz: tomai e bebei. É Ele que está se dando. É Ele que diz: eu sou o pão do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E não é um ato nosso. É Ele que se doa a mim e a você na Eucaristia. é, e quando ele transformou a água em vinho, já era, não era à toa assim, para fazer um milagre. Não, já era para mostrar que ele tinha a capacidade e o poder de transformar o pão e o vinho em corpo e sangue dele mesmo. Já era assim, um sinal que era para nos mostrar isso. E assim, gente, pensa, se Cristo não se desse em carne e sangue, em substância tal como ele é, Cristo se resumiria a uma ideia, a algo subjetivo, que a gente tem a partir de uma leitura bíblica, que cada um faz de um jeito, entendeu? E Cristo eucarístico não. É ele ali como ele é e acabou. Não é um Cristo que alguns dizem ser, ele era igual um anjo, né? Ah, ele era humano só, ou ele era só algo divino, não era humano. Não, ali está ele, corpo, sangue, alma e divindade. Gente, e veja, estude os milagres eucarísticos. A igreja, ela coloca esses milagres a laboratórios que são ateístas, pessoas que são que não tem nada, nenhuma ligação com a igreja para comprovar. E sempre dá o mesmo resultado. Sangue AB, sangue que é universal, né, doador universal, sangue de judeu, sangue que sofreu muito, sangue que contém apenas a parte da mãe, não consta o pai. E isso tudo pode ser comprovado, vocês podem verificar. Assim como o Santo Sudário. Então, a igreja, ela tem elementos, ela tem testemunhos que comprovam a sua veracidade e a sua doutrina, que Aí, remonta desde os pais apostólicos. a última pergunta é: qual a mensagem que você pode deixar para os nossos irmãos separados? No início, você, vamos dizer assim, puxava as orelhas daqueles que são católicos, né? De darem mau exemplo para muitos protestantes, né? Porque muitas vezes é isso que acaba afastando. Porque quem é que vai querer se tornar católico quando você vê um católico que apronta, por assim dizer, que não vive a sua fé, que vai na igreja uma vez na vida e que talvez traia a sua esposa, que não vive a sua fé de forma coerente, que não conhece a sua própria fé. Então, qual é a mensagem que você pode deixar para os nossos irmãos separados? Você falava muito dos espantalhos. Para os nossos irmãos, uma dica, assim, dê uma chance à igreja. Entendeu? Ninguém está mandando você se converter. Claro que a gente quer isso, esse é o desejo da igreja e o desejo de Deus. Deus, ele deseja que nós sejamos um, como o pai e o filho. Comece a dar ouvidos à igreja. Veja a versão, o outro lado da história.
Investigue nas fontes primárias, originárias, oficiais. Cava lá no fundo, entendeu? Vai buscando, sem compromisso. Faça esse compromisso com você mesmo, dê essa chance a você mesmo. Você pode chegar a nenhuma conclusão, mas você pode chegar à verdade, porque a igreja é a única que te dá meios objetivos de chegar à verdade. Porque as demais denominações, e o Fábio Salgado, ele fala isso, né? Elas não vão te responder por que você deve ser batista e não presbiteriano. Por que você deve ser presbiteriano e não adventista. Por que você deve ser adventista e não ser... Qualquer outra coisa. Eles não vão te dar essa resposta. Mas a igreja ela vai te dar uma resposta do porquê você deve ser católico e não ser protestante. Então, isso já vale muito a pena. Gente, e outra, a igreja está aí 2000 anos. Ninguém conseguiu destruir nenhum império, nenhum governo, nenhuma revolução. Então, será que não é um sinal de que, da palavra de Cristo, que as portas não prevaleceriam contra a sua igreja? Qual será essa igreja? É só uma? Será que só uma igreja invisível? Né? Então, dê essa chance de ouvir o que a igreja tem a dizer. Pare de bater nos espantalhos. Busque bons sites, bons padres, que a gente tem o padre Paulo Ricardo, que me ajudou muito no meu processo e tem ajudado milhares de católicos, de protestantes. E eu falei no meu testemunho que é muito comum que os protestantes, que os católicos se tornem evangélicos. Só que, gente, está acontecendo agora um movimento ao contrário, graças a Deus. Graças ao advento da internet, ao acesso da informação que a gente pode ter, muitas pessoas têm voltado à igreja, têm conhecido o que é a verdade da Igreja Católica, o que é a doutrina católica, a beleza da igreja. Então, nós não temos mais essa desculpa. A gente não pode mais dar essa desculpa, não. Gaste seu tempo para se preocupar com aquilo que é mais importante, a salvação da sua alma, a verdade. Porque não adianta você estudar, você ter uma profissão, se você não tem compromisso com a verdade. Esse é o sentido da nossa vida. E o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. Mas essa pessoa, você pode ter contato com ela em matéria, fisicamente. Se alimentar da própria verdade. E isso só se dá na igreja. Então, esse é meu recado. Amém. Eu quero fazer um agradecimento, um duplo agradecimento, né? Primeiramente, pela Thaisa ter aceitado o nosso convite aqui para dar o seu testemunho, mas também quero agradecer todo o apoio, todo o trabalho que ela tem desenvolvido para o nosso apostolado, né? Então, por exemplo, todas as postagens, divulgações na página do Facebook, do Instagram, todas as montagens, todas as imagens, quem faz de maneira especial é a Thaisa, né? Então, peço que rezem por ela, peço que rezem pelo nosso apostolado. Então, Thaisa, um duplo agradecimento a você. Imagina, obrigado. Eu falo que é o mínimo do mínimo que eu posso fazer, porque o que Deus fez por mim, eu vou ser eternamente grata. E eu espero alcançar o céu para poder agradecer a Cristo dele já ter me dado um pouquinho do céu na terra. E por ele ter se revelado a mim plenamente. Porque antes eu conhecia verdades parciais, né? Meias verdades. E hoje não, eu conheço a plenitude da verdade. Eu me alimento dessa verdade. E eu desejo isso para todos os nossos irmãos separados, gente. Que conheçam essa verdade, que tenham as graças que nós temos na igreja. Não que vocês não tenham, mas a plenitude está na igreja. E corta meu coração de ver tantas pessoas boas no protestantismo que estão longe dessa verdade da igreja de Cristo, fundada por Cristo, firmada pelos apóstolos e permanece até hoje. Então, Thaisa, muito obrigado àqueles que nos acompanharam até o prezado momento atual, o momento agora, e continue rezando por nós. Eu quero fazer um convite a todos, que é o seguinte: todas as sextas-feiras nós
que fazemos parte do apostolado do Cardeal Newman, nós rezamos por essa intenção, pelos nossos irmãos separados, né? Então se una a nós, a todas as sextas-feiras, e reze para que mais e mais irmãos que estão longe da igreja, mas primeiramente os católicos, voltem, assumam a sua fé. Então, muito obrigado a você, Thaisa, muito obrigado àqueles que estiveram Eu agradeço a oportunidade e também que Deus te abençoe e te parabenizo por essa iniciativa que espero que ajude muitas pessoas, que é nosso desejo que as pessoas conheçam a verdade e sejam libertas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos. Até mais, Thaisa. Até mais, todo mundo.